Olá, sou Graziela Rocha, estou aqui para apresentar para você, professor, mais uma pré-aula dos primários. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal ADC Educacional, que esta aula vai estar completa lá para você. Agora vamos para a nossa lição? A nossa lição de hoje é a lição número 6, uma amizade missionária. Nós vamos encontrar lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo 1 ao 4, e também em Filipenses, no capítulo 2, do 19 ao 30. A sugestão de corinho para a lição de hoje, o hino oficial do trimestre, o Amor de Deus, né, que fala sobre missão, e também Que Abraço Bom, que tem tudo a ver com a lição de hoje, que nós vamos falar sobre a amizade missionária, a amizade durante a nossa caminhada, nossa jornada de fé. Hoje nós vamos aprender sobre a importância da amizade na caminhada, né? E pense em como as amizades de Barnabé, de Silas e de Timóteo, elas foram decisivas para a jornada missionária de Paulo. O Barnabé ajudou Paulo no início do seu ministério. E o Paulo também, né, incentivou e preparou discípulos, assim como o Timóteo. E você, professor, você tem ajudado, incentivado pessoas no seu ministério? Incentivado a iniciar o ministério, a se fortalecer em Cristo? Né? Nós temos que pensar sobre isso, se a gente está fazendo algo de bom para outras pessoas. Né? Que Deus possa colocar pessoas certas também durante a nossa caminhada. O ponto central dessa lição, nós devemos aproveitar todas as oportunidades para ajudar uns aos outros. Na aula de hoje, a criança ela precisa entender que nós precisamos ser bons amigos, ensinar e ajudar uns aos outros. Nós não devemos ser egoístas, nós devemos sim estar sempre unidos em comunhão, ajudando uns aos outros. O destaque bíblico desta lição está lá em Provérbios, no capítulo 13, versículo 20. Aquele que anda com um sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Nós devemos sempre nos aproximar de pessoas que buscam a sabedoria dos céus e também pessoas que buscam viver, né, de acordo com a palavra de Deus, que vivem buscando agradar a Deus, de acordo com a sua palavra. A Bíblia, ela é um manual, professor, explique, né, sobre a importância da palavra de Deus. Ela é um manual que nos ensina a nossa maneira de viver, como a gente deve agradar a Deus. As crianças, elas precisam entender que tudo que elas precisam aprender para agradar a Deus se encontra aqui na palavra do Senhor. Vamos mais adiante. Professor, não se esqueça de estudar o livro de Atos, né, que é sobre a trajetória de Paulo. Sim, nós vamos encontrar também no livro de Atos. E também, se possível, se você tiver tempo, professor, estude as cartas paulinas, porque nós vamos, né, estar também falando das cartas de Paulo. Então, não se esqueça também de atualizar o panorama bíblico, o panorama do trimestre, atualizar também, professor, o nosso passaporte, né, missionário, lá com as minhas crianças, além de elas ganharem, né, a mochilinha do kit missionário, o item, mais um incentivo eu dei para elas, professor, de que cada mochilinha, né, que tiver ali, na presença delas, né, que quando elas vêm, elas colam, né, a frequência, elas vão ganhar uma balinha. Aí eu já falei para elas, olha só, vamos contar quantas balinhas vocês vão ganhar no final do trimestre. 13 balinhas e mais um mimo da professora, né? Depois você coloca mais um pirulitinho, um bombom. Vai ser colocado dentro da sua mochilinha, mas eu só vou colocar a quantidade que tiver de mochilinha no passaporte ou a quantidade do item que tem no seu kit missionário. Aí eu disse para elas, isso não pode mais faltar. Teve criança que falou assim, ai, eu só tenho 2, eu só vim 2 vezes. Eu digo, pois é, mas ainda falta mais 10 aulas para te comparecer. Olha só, um incentivo a mais. Eu disse para ela, não falte mais, né? Então, é um incentivo. Não se esqueça de estar atualizando, orando com as suas crianças. Cante, né, o hino, que tem tudo a ver com a lição. O hino ele sempre prepara, né, as crianças para receber a palavra, né? Quando o hino está de acordo com a lição, vai preparar o coração, a mente para receber o ensino, né, da lição.
Na aula de hoje, nós vamos falar de amizades, que nos ajudam durante a caminhada, e da importância de fazer o bem, de ter comunhão com os outros e de ajudar os irmãos de fé. Então, prepare tudo com antecedência, professor, e também nós vamos usar um novo mapa, que é o mapa da segunda viagem de Paulo. Eu trouxe aqui o mapa da segunda viagem de Paulo, ele é diferente, né, do primeiro. O que eu fiz? Eu colei o primeiro mapa da viagem de Paulo, eu já colei lá na parede, né, para as minhas crianças. Aí você pode estar comparando. Olha só, essa segunda viagem de Paulo vai ser diferente, ele vai mais longe. Aí você pode estar trabalhando isso com as crianças. Também para a lição de hoje, eu fiz uma prisão. Né, eu fiz com caixa de, eu não sei se dá para observar bem, uma caixa de leite, tá? Eu abri ela e virei, cortei ela ao meio e fiz nessas frestinhas com estilete e depois eu fixei, preguei ela com um grampeador. Tá? É bem simplesinho, a gente não precisa de muito material, né, de muita coisa para tá preparando. As minhas filhas que falam, mãe, o simples é melhor, mãe. Elas falam assim, faz do teu jeitinho. Mas você, professor, vai fazer de acordo com a sua realidade. Se você tem condições, né, de fazer algo muito mais elaborado, né, de EVA, então faça. Porque o que eu tenho em mãos, né, para me trabalhar é muito papelão, que eu ganhei muita doação, então eu tenho uma pilha de papelão e eu prefiro trabalhar muito com papelão. Então, os nossos bonequinhos, né, de rolinhos de papel higiênico, tá tudo lá na pastinha, né, no Drive, para você estar trabalhando com as suas crianças. E também, para a aula de hoje, nós vamos também, o Memória em Ação, nós vamos precisar de um pergaminho, né, porque naquela época não existia, deixa eu pegar aqui, não existia as cartas como hoje a gente tem os envelopes e tal. A gente, hoje em dia, naquela época, eram em pergaminhos, eram de rolo. Então, eu fiz com papelão também. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui é o Memória em Ação. Já estou adiantando aqui o... Tá de cabeça para baixo. Né? Eu fiz um retângulo. Eu fiz um retângulo que coubesse todo o versículo bíblico do Memória em Ação de hoje. Então, foi assim que eu preparei, mas você pode estar trabalhando de acordo, né, como eu sempre digo, com a sua realidade. Você pode estar usando uma folha de EVA para trabalhar. Então, vamos mais adiante. O Memória em Ação, como eu estava explicando, né? Então, o nosso rolinho, o nosso pergaminho. Como você vai fazer esse Memória em Ação? Você vai abrir na sua Bíblia, né? Peça para as suas crianças abrir na Bíblia o versículo bíblico, leia com as suas crianças, né? E após, né, vocês lerem juntos, você explique o contexto do versículo bíblico. É muito importante a gente sempre estudar o contexto do versículo bíblico. Se tem algumas palavras difíceis, a gente está estudando, vendo o conceito da palavra para estar tirando as dúvidas para que as crianças realmente entendam o que significa o versículo, sobre o que ele está falando e como a gente deve aplicar na nossa vida. Então, após, né, você explicar o significado do versículo, você vai perguntar, professor, para elas, né, se elas já foram ajudadas em algum momento de dificuldade. Você espere a resposta das suas crianças, esse é o momento de estar interagindo com elas, é na troca de experiências que elas vão fixar o aprendizado também. É muito importante estar interagindo com a sua criança, deixe ela responder, deixe todas responderem. E depois de elas darem as suas respostas, você pode compartilhar as experiências. Pergunte a elas como elas podem ajudar outras pessoas. Aí você vai sugerindo, né, a sugestão de algumas maneiras, alguns modos que elas podem estar ajudando as outras pessoas. Agora nós vamos para a nossa missão. O nosso próximo item do kit missionário, né, é a nossa lanterna.
lanterna. A lanterna, ela é um foco de luz que ilumina, né, objetos que estão próximos e objetos que estão distantes, objetos que estão no escuro para iluminar a escuridão. Então, nós, né, que somos de Cristo, Jesus, ele é luz. E se nós somos de Cristo e Jesus habita em nós, nós temos que iluminar o nosso próximo. Nós temos que iluminar quem está próximo da gente, né? Com a luz que há em nós. Devemos ser luz neste mundo que está em trevas, que está em pecado. A criança, ela precisa entender que elas são de Cristo, que Jesus habita nelas. Se Jesus é luz, elas também são luz, também devem ser luz. Tem tudo a ver com a lição de hoje. Elas devem ser bons, porque Jesus é bom. Jesus é amável, Jesus é manso, né? Jesus ajudava muitas pessoas. Então, elas devem ser luz também neste mundo. E após, né, você fazer a explicação, você ore com as suas crianças, pedindo para Deus ajuda, para elas serem luz, né, para aqueles que andam na escuridão, para elas se esforçarem para dar um bom testemunho de Jesus neste mundo que só anda, né, em escuridão e em trevas. Após a oração, não se esqueça de entregar, né, a lanterninha, né, para suas crianças colocarem na mochilinha missionária. Mais um item do seu kit. Então, a atividade eu trouxe dois exemplos, né, que você pode estar trabalhando de atividade com as suas crianças. Ali, né, vocês devem estar vendo, tem uma folha com vários bonequinhos. Você vai cortar em retângulos, né? Retângulos, os bonequinhos, por quê? Porque depois nós vamos dobrá-los, entregar para cada criança, nós vamos dobrá-los, né? Eu não coloquei colorido, por quê? Porque daí você pode estar trabalhando com as suas crianças para elas estar pintando. Você vai já entregar dobradinho, que é mais fácil depois para elas dobrarem. Elas desdobram e depois vão ter que dobrar de novo. Elas pintam coloridinho ou fazem o desenho que elas quiserem. Depois vão recortar em cima, né, desse bonequinho. Esse bonequinho vai ser o nosso molde para recortar, que a gente vai trabalhar a amizade, né, a comunhão, a união, ser bons uns com os outros, ajudar uns aos outros. Então, é muito importante, né, a gente estar trabalhando isso sobre a união com as crianças. E o trabalho manual ajuda também a fixar a lição. Outra atividade muito importante também, como a gente vai trabalhar cartas paulinas, você vai fazer um envelope com uma folha de papel sulfite, um envelope para cada criança. E entregar também uma folha sulfite para cada uma delas, para elas estarem fazendo uma cartinha, uma carta para um amigo, ou para aquela pessoa que ela quer entregar uma carta. Pode ser desenho. Aí as crianças, né, incentive elas a usar a criatividade delas. Elas podem escrever. Ah, Pro, mas eu não sei escrever. Então, diz assim, mas eu vou te ajudar a escrever. O que tu quer escrever? Tu consegue copiar as letrinhas? A Pro escreve numa folhinha o que tu quer escrever e você só vai copiar a letrinha. E assim, elas vão preparar a cartinha bem elaboradinha, desenhadinha, para entregar para a pessoa, para o seu amigo, ou pode ser até para o pai. Eu quero ser para o meu pai, para minha mãe, para minha avó. Pode entregar para uma pessoa, é uma carta, né? Nós vamos fazer, ensinar as crianças a se comunicar com as outras pessoas, a estreitar o relacionamento, a amizade, né? O afeto com outras pessoas. É muito bom. As minhas filhas, elas sempre fazem uma cartinha para mim e para o meu esposo. Sempre com desenhos, né? Sempre estão entregando desenho para nós. Então, eu deixei ali um molde do mapa, né, da segunda viagem de Paulo também. A lembrancinha, como nós vamos trabalhar o pergaminho, cartas de Paulo, eu elaborei, né, um pergaminho pequenininho com EVA, né? Você vai precisar de um pedacinho de retângulo. Deixei o moldezinho, tá, professor,
do versículo bíblico, né, de papel. Ele fica amassadinho depois que a gente enrola, mas é assim mesmo. E você vai precisar de palitinhos de churrasco. Um palito, você parte ele no meio, tira a pontinha e vai colando com cola instantânea, enrolando, né, até ele ficar o pergaminho certinho. E também você vai precisar de uma fitinha, né, para estar depois fechando o seu pergaminho. É uma lembrancinha para elas estarem lembrando, né, da lição de hoje, do que foi ensinado, do que foi falado. Tudo é para reforçar, né? A nossa curiosidade de hoje, nós vamos lá para o país do Marrocos. É um país que fica lá no norte da África. Ele é banhado, né, todo circundado pelo Oceano Atlântico, pelo Mar Mediterrâneo, e ele é muito influenciado pelas culturas berbere, pela cultura árabe e pela cultura europeia. Os marroquinos são apaixonados por chá, inclusive o chá verde com hortelã. Eles amam demais tomar chá. E lá também no país, eles são, a cultura deles é muito rica, né? E eles mantêm os patrimônios, tem monumentos, tem, como é que eu vou explicar? Tem vielas, né? Tem como é que... Eu esqueci. Os mercados que são muito... eles guardam muito a cultura deles, né? Tem locais, países que perdem com o tempo, mas eles não. Eles guardam muito, reforçam muito para não perder a cultura, né, de uma geração para outra, e são muito ricos nisso. E é muito bom. Como, por exemplo, tem a Medina de Marrakech, tem a Medina de Fez, muitos outros. Lá também tem o deserto de Saara, que também são muito visitados. O Marrocos, ele também possui uma variedade de especiarias, são condimentos, né, utilizados nos pratos típicos que ainda deixa eles mais saborosos. Por exemplo, o açafrão, a hortelã, a canela, a pimenta preta, azeitonas, laranjas, limões, né, são muito utilizados na cultura, nos pratos típicos do Marrocos. Na parte sul dos Marrocos, perto da montanha de Jebel Toubkal, troquei ali, é comum ver neve em algumas épocas do ano. Sim, lá no Marrocos também neva em algumas épocas do ano. Né, um contraste bem distante, porque tem o deserto de Saara muito quente e também tem locais que nevam. Olha só, lá na cidade de Fez fica localizada a universidade mais antiga do mundo em funcionamento, a Universidade Al-Qarawiyyin, fundada no ano de 859. Lá também, no Marrocos, possui a maior mesquita coberta do mundo, a mesquita de Hassan II, que pode receber mais de 80 mil fiéis. No Marrocos, existe monarquia, sim, existe reis, princesas, né, com belíssimos palácios e uma dinastia de mais de 3 séculos no trono. Lá no Marrocos, eles têm um costume bem interessante, que é o costume de pechinchar. Eles têm uma arte de negociar que faz parte da cultura marroquina, né? Então, se você tiver a oportunidade de estar visitando Marrocos, né, você pechinche, porque eles gostam, né, que o cliente pechinche, e é muito interessante essa cultura, né? Bem legal. O Marrocos também ficou conhecido pelo filme Casablanca, lá na década de 40, mas seus cenários cinematográficos chamaram a atenção em outras produções, como o filme O Príncipe da Pérsia, Star Wars e A Múmia. Lá também eles têm um desfile marroquino muito celebrado, né? Um festival que eles celebram os artistas de todo mundo e também celebram todas as culturas. E um fato também muito interessante que deveria ser adotado, né? Na minha opinião, por todas as pessoas de todos os países, que eles respeitam muito os idosos. Eles enxergam os idosos como as pessoas mais sábias da família e também da comunidade. Quanto mais velho, para eles, mais sábio a pessoa.
E a nossa última curiosidade é que se você tiver oportunidade de estar visitando Marrocos, você deve tirar os sapatos antes de entrar na casa, porque isso é um costume que indica respeito. Respeito àquela pessoa que está te convidando para entrar. Então, isso é um símbolo de educação e respeito, né, lá no Marrocos. Então, tem que tirar o sapato antes de entrar na casa deles, né? Então, agora nós chegamos no nosso momento mais importante, que é a Escritura Sagrada. Você pode começar, né, falando, né, mostrando o novo mapa, né, como eu já falei antes, né? Mudou o mapa, você pode estar mostrando, olha, a primeira viagem era desse jeito, agora o Paulo está fazendo a sua segunda viagem, ele vai passar por alguns lugares diferentes da primeira viagem. E aí você inicia, né, que a partir de agora nós vamos nos aventurar na segunda viagem de Paulo. Paulo, você pode estar pegando o Paulo. O Paulo, ele passou por muitos lugares. Olha só, crianças, peça para elas olharem o mapa. Ele passou por muitos lugares pregando a palavra de Deus, falando do amor de Jesus a muitas pessoas. Só que nesse havia lugares que tinha pessoas que não acreditavam, tinha pessoas que acreditavam e aceitavam Jesus. Também tinha pessoas que também ajudavam o Paulo na sua caminhada, mas tinha pessoas que queriam matá-lo, perseguiam ele. Então, até aqui, o Paulo teve ajuda de Barnabé e de João Marcos. Até aqui. Só que agora eles vão se separar, eles vão para lugares diferentes, mas eles não vão parar de falar do amor de Jesus. Não, não, você reforce com a sua criança. Eles vão se separar, mas para que o reino de Deus, para que a palavra de Deus ainda venha a crescer cada vez mais e eles venham alcançar muito mais pessoas. Eles vão se separar. E Paulo, né, em sua viagem, né, agora ele está viajando com Silas. Em sua viagem com Silas, ele foi novamente para Derbe e depois para Listra. E depois, quando chegou lá em Listra, o Paulo encontrou um moço chamado Timóteo. E ele e a sua mãe, a mãe dele era uma judia, mas ela também aceitou Jesus. Agora ela é uma cristã. O pai do Timóteo, ele era grego. E eles encontraram esse menino, esse moço, e ele era muito bem falado. Todas as pessoas que moravam ali em Derbe, em Listra, né, falavam muito bem desse moço chamado Timóteo. Timóteo, ele foi um dos primeiros convertidos de Paulo, né? Ele era filho dessa mãe judia, como eu já falei, e o pai dele era grego. Todos os cristãos lá de Listra, lá de Icônico também, até aí mostre, professor, no seu mapa as cidades. Olha só, tinha cidades que eram bem distantes uma da outra, mas todos conheciam o Timóteo. Por quê? Porque ele dava um bom testemunho, ele era uma criança boa, um moço bom, ele fazia o bem a muitas pessoas. Por isso que ele foi escolhido por Paulo. Olha só que interessante. Você, professor, você reforce isso com a sua criança. Olha só quão importante é a gente fazer o bem. É a gente ajudar outras pessoas. Por quê? Porque Paulo viu. Mas quem mostrou para Paulo que ele deveria ser escolhido para fazer parte desta grande obra missionária? Foi Deus. Deus lá dos céus, ele viu. Ele viu o quanto Timóteo estava se esforçando para fazer o bem, para ajudar as pessoas. Deus viu esse amor que tinha dentro do coração do Timóteo pelo próximo. Então, Deus colocou no coração de Paulo para que ele escolhesse o Timóteo para fazer parte também dessa jornada missionária. Olha só que importante, né? Então, Paulo escolheu o Timóteo para estar fazendo a obra de Deus. E como é essa obra de Deus? É orando, é curando, ajudando as pessoas e principalmente
anunciando, falando da salvação em Jesus Cristo para muitas pessoas. Paulo foi um grande missionário, ele viveu muitas alegrias, mas também enfrentou muitas dificuldades durante a caminhada dele. Ele foi perseguido. Lembram? Fale, professor. Lembram da aula passada que eu disse que ele foi apedrejado? Até apedrejado ele foi. Olha só, quantas dificuldades ele enfrentou durante a sua caminhada com Jesus, durante essa caminhada missionária. Mas ele não desistiu, não. Não desistiu em nenhum momento. Ele se levantava e ia fazer o ID do Senhor novamente. Sabiam que ele foi até preso injustamente? Sim. Aí, neste momento, professor, você pode pegar aqui a nossa prisão. Ele foi preso juntamente com o Timóteo. Ele foi preso, mas ele sempre teve a certeza em seu coração de que todas as coisas, né, são para o seu bem, para que ele alcançasse muito mais pessoas. Porque quem é que ia falar de Jesus lá dentro da prisão, né? Se ele não chegasse até lá. Paulo utilizava as dificuldades para falar do amor de Jesus. Não importa se ele estava machucado, não importa se ele fosse preso, ele sempre estava disposto a falar de Jesus, a anunciar a salvação em Jesus Cristo. Então, certa vez, quando ele estava preso, ele escreveu uma carta para os moradores lá de Filipos, porque era uma cidade onde ele já tinha visitado. E lá naquela cidade de Filipos, os irmãos, os cristãos, estavam passando por dificuldade. Então, o Paulo, ele escreveu uma carta. Você pode estar usando, né, o nosso Memória em Ação. Ele escreveu uma carta juntamente com o seu amigo Timóteo. Para que ele escreveu essa carta? Sabia que o Paulo, ele queria ensinar e ajudar os irmãos lá, os irmãos filipenses. Você pode estar mostrando. Vamos ver, vocês sabiam que existe esse livro na Bíblia também que fala, a carta de Paulo está escrita aqui na Bíblia? Aí você mostre para as suas crianças. Está lá em Filipenses. Olha só, crianças, mostre para cada uma das suas crianças. Está ali a carta de Paulo, está aqui na nossa Bíblia, para nós sabermos que realmente ele escreveu essa carta. Ele escreveu para que os irmãos que estavam passando por dificuldade ficassem firmes, permanecessem firmes na fé em Jesus, que não importasse a dificuldade, não importasse o que falassem, né, ao contrário daquilo que ele ensinou sobre Jesus, né, para eles continuar firme naquilo que foi ensinado para eles. E também, na carta, o Paulo também falou que se fosse da vontade de Deus, até o Timóteo iria até Filipos para ver, né, trazer as notícias a Paulo, porque Paulo ele ficou muito preocupado com o povo de Filipe, com os filipenses. Realmente ele tinha um amor pelos irmãos. A carta tinha muitas coisas que Paulo ensinou, muitos ensinamentos para os cristãos de Filipos, mas também tinha muitos incentivos. A carta incentivava esses irmãos a não deixarem nada, nem ninguém, os separar do amor de Cristo, porque nada pode nos separar do amor de Cristo, somente nós mesmos. Nós temos que nos esforçar a permanecer firmes, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante daquilo que as pessoas falam para nós. Nós temos que ficar firmes naquilo que a gente aprendeu, que é a palavra de Deus. É ela que vai nos garantir a salvação. Claro, se a gente aplicar, se a gente continuar seguindo firme, nos esforçando para fazer o que Jesus nos ensinou, né? Que é amar o próximo, né? Que é ajudar uns aos outros. E assim, né? Foi levada a carta de Paulo lá para o povo de Filipenses. Paulo também, em sua carta, ele também fez um agradecimento, porque os irmãos, né, lá de Filipos, os irmãos, eles enviaram, né, um irmão, o Epafrodito, né, com as ofertas coletadas por eles para ajudar
Paulo na obra de Deus. E assim que recebeu esta oferta, Paulo escreveu a carta aos seus agradecimentos ao povo de Filipos, porque eles enviaram muito mais do que ele precisava. Mas ele não desperdiçou. Não, sabem o que ele fez? Reforcem com as suas crianças. Agora, é muito importante a gente enfatizar que como é valoroso a gente ofertar na casa do Senhor. Paulo comparou as ofertas dos irmãos como um cheiro suave a Deus, como uma oferta de sacrifício a Deus, porque eles não estavam fazendo somente para o Paulo, mas estavam fazendo a Deus, né, esta oferta. Por quê? Porque Paulo usou esta oferta para ainda alcançar outros lugares mais distantes, levar e anunciar a salvação em Jesus Cristo a muito mais pessoas. E Paulo também afirmou que Deus recompensaria na mesma medida e generosidade com que eles ofertaram este povo. Paulo também incentivou o esforço dos irmãos em estar ofertando muito mais daquilo que ele precisava. E garantiu, né? Porque nós temos a garantia também de Deus, que é o que a gente faz com amor, com dedicação, o que a gente faz, né, na intenção de fazer para agradar a Deus, para acrescentar na obra de Deus, Deus vai nos recompensar muito mais, muito mais. Então, reforce com as suas crianças, professor, a importância de ofertar na casa de Deus, para que a obra de Deus ela venha alcançar muito mais pessoas, para que pessoas venham ser ajudadas, alcançadas. E Paulo, ele se alegrou muitíssimo com a ajuda dos irmãos. Neste momento, pergunte para as suas crianças: e vocês sabem como podemos ajudar as pessoas? Você faz essa pergunta, professor, às suas crianças, como elas podem ajudar outras pessoas? E espere a resposta de cada uma. E ajude, né? Ajude elas direcionando, né, as suas respostas. Vocês podem ajudar com uma simples oferta. Mas eu não tenho dinheiro, a minha mãe não dá dinheiro. Então, você pode ajudar em oração, orando para que Deus venha abençoar aquelas pessoas que estão na caminhada missionária, indo em outros lugares, estão longe da família. Você pode estar orando, né, orar um pelos outros, ajudar também em casa, porque é muito importante nós também fazermos a missão em casa. Muitas vezes, você, criança, vem para a igreja, mas o seu pai, a sua mãe, seus irmãos não vêm. Então, você tem que fazer a sua missão aí na sua casa. Você, professor, você incentive a sua criança a ajudar em casa, ajudar a mãe, ajudar o pai nas tarefas de casa. Por quê? Porque elas têm que dar um bom testemunho de Deus. Elas têm que dar um bom testemunho de Jesus Cristo, ser bons, não só para outras pessoas, as pessoas que não são parentes, mas também, principalmente, na minha concepção, principalmente, nós temos que dar um bom testemunho dentro de casa. Então, reforce isso com a sua criança. Ajudar nas tarefas em casa, ajudar um amigo com dificuldade, falar uma palavra de incentivo quando a gente vê uma pessoa triste, né? Falar de amor, falar de Jesus, do amor de Jesus a outras pessoas. Professor, chegamos ao final de mais uma aula, né? Espero que você tenha aproveitado, né, as minhas sugestões, né? É claro que você vai fazer de acordo com a sua realidade aí na sua congregação, mas peço que Deus te dê sabedoria, mais criatividade, para que você venha aplicar esta lição com os seus alunos com amor, com dedicação. Espero encontrar você na próxima aula, professor. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.